Oi pessoal, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de saúde da mulher. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana. A gente vai falar sobre o aparelho reprodutor feminino, Porque se a gente está falando de saúde da mulher, não tem como sem vocês terem conhecimento, do aparelho reprodutor feminino. Apesar que eu acho que vocês já viram na aula de anatomia, na cadeira de anatomia. Porém, nós vamos relembrar, Quem também está vendo pela primeira vez, já vai aprender, certo? Então, assim, gente, o que seria, esse aparelho reprodutor feminino? Então, assim, é um sistema, de órgãos que está envolvido na parte reprodutora, na parte de reprodução feminina, na parte de ter filhos, tá? Então, tá envolvida aí nessa parte aí de reprodução, certo? Então, a gente vai falar dos órgãos que estão envolvidos nesse aparelho, nesse sistema. A gente vai falar, e eu vou mostrar, eu trouxe, assim, várias figuras, de fotos, desenhos, para poder mostrar para vocês como são esses órgãos, o nome das partes, tudo direitinho, tá? Então, assim, logo aqui na capazinha, do slide, eu já trouxe essa fotinha, que onde vocês verem uma foto parecida com essa aqui, vocês já vão saber que a gente tá falando do sistema reprodutor feminino, tá? Apesar que o sistema reprodutor feminino não é só esses órgãos que estão aqui nessa foto, tá? Existem os órgãos externos, que eu vou falar para vocês, explicar bem direitinho. Mas, se você colocar no Google, se vocês colocarem onde quer que seja, em livros, se vocês colocarem aparelho reprodutor feminino, sempre vai aparecer uma fotinha parecida com essa, tá? Então, vamos começar nossa aula, Então, os órgãos reprodutores, o aparelho reprodutor feminino, ele é dividido em duas partes. Tem a parte que são a genitália externa, que é a parte que fica por fora, e nós temos a genitália interna, que é a parte de dentro, tá? Então, assim, o sistema reprodutor feminino é dividido nessas duas partes. Então, a genitália externa vai ser assim, tudo que é visível você vê ali. Então, o que você consegue ver a olho nu, só de você estar olhando, que você está visualizando ali na área reprodutiva ali da mulher, na parte reprodutiva, sexual ali da mulher, região íntima, tudo que você consegue visualizar, então é o aparelho reprodutor externo. Agora, tem a parte interna, que é aquela que a gente só consegue visualizar, vamos dizer assim, se a gente fizer uma cirurgia, que abrir, ou então em um ultrassom, certo? Então, a forma que você consegue visualizar somente é essa, Porque são órgãos internos, Fica dentro do corpo da mulher. Então, para conseguir visualizar só dessa maneira que eu falei para vocês, certo? Então, os órgãos sexuais femininos consistem tanto na genitália interna quanto na externa. Quero que vocês lembrem disso, tá, gente? Classificado nessas duas partes, tá? Juntas, elas compõem o sistema reprodutor feminino, desempenhando atividades sexuais e reprodutivas. Então, o principal papel do sistema reprodutor feminino é a parte sexual, Porque é através desse aparelho, que a mulher ela tem relação sexual e também, como o próprio nome já diz, reprodutiva. Então, para dar luz, Então, para nascer novas pessoas, tá? Então, é a principal papel do aparelho reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino é constituído por... Então, aqui é tudo o que constitui o aparelho reprodutor no geral, certo? Incluindo a parte externa e a parte interna, certo? Então, a mulher ela vai ter 2 ovários, vai ter um útero, vai ter 2 tubas uterinas ou trompas de falópio, que é a mesma coisa, Então, vai ter uma vagina e vai ter uma vulva. A vulva representa toda a parte externa, certo? Eu não falei que existem 2 partes. Então, a parte externa, a genitália externa, a gente chama de vulva, certo? Só que essa vulva, ela vai ser dividida em outras partes, Então, é o que a gente vai ver agora de forma bem detalhada,
tá? Então, a vulva, ela é toda essa parte externa, né? A região íntima da mulher, externamente, que a gente consegue visualizar, e ela vai estar dividida em algumas partes. Então, nós temos os grandes lábios, nós temos os pequenos lábios, nós temos o clitóris e nós temos o monte pubiano ou monte de Vênus, que também é a mesma coisa, significa a mesma coisa. Então, eu quero que vocês lembrem isso. A parte externa, que se chama vulva, tá? Ela está dividida nessas outras 4 partes que eu citei agora para vocês, certo? E a região interna, a parte interna da mulher, vai estar dividida em vagina, vai estar dividida em ovários, tubas uterinas e útero, certo? É importante que vocês saibam que, assim, a parte da vagina, muita gente acha que vagina é a vulva, né? Então, tipo assim, os leigos, né? Mas a gente que é da área da saúde, a gente tem que saber a forma certinha, né? O que é cada coisa. Então, assim, muita gente acha que vagina, quando fala em vagina, tá falando na parte externa, né? Ali que você visualiza, a região íntima da mulher é a vagina, né? Muita gente acha isso. Só que aquela parte que fica externa, né? Que fica ali, o que você vê, não é a vagina, ali é a vulva, certo? A vagina, ela é a parte de dentro. Então, se você olhar o orifício, né, da vagina, você olhar ali o orifíciozinho, você vê a entrada, que é onde ocorre a relação sexual, né, que é onde o homem acomoda o pênis durante a relação sexual. Então, quando ele acomoda o pênis, né, que coloca dentro, ali dentro, aquela parte de dentro é que é a vagina, tá bom? Quero que vocês entendam isso. A parte de dentro é que é a vagina. A parte de fora é a vulva e que é dividida naquelas 4 partes que eu citei para vocês. Mas aí a gente vai ver de forma mais detalhada. Tá tudo bem detalhadozinho nos slides. A pelve constitui um marco ósseo forte que realiza uma função protetora. Ah, sim, ele está localizado na cavidade pélvica. Então, o aparelho reprodutor feminino, ele está localizado na parte pélvica, certo? Então, nós temos aqui esse osso, tá? Vocês estão vendo aí, tá? Essa parte em vermelho. Então, aqui essa parte óssea todinha é a pelve. E é nessa região que o aparelho reprodutor feminino fica localizado, certo? Então, essa parte aqui da pelve, ela serve como proteção, né? Para todos aqueles órgãos reprodutivos ali, tá? Serve para essa proteção. Serve também como forma de sustentação, tá? É quem, vamos dizer assim, segura também aqueles órgãos que estão presentes. Aqui eu coloquei 2 fotos. Aqui nessa foto de baixo, eu acho que tá pequeno para vocês verem daí, porém vocês verem os slides, vocês vão conseguir visualizar bem direitinho. Aqui é onde a gente fala da região externa, né? Então é a genitália externa, a parte externa. E aqui já é a parte interna, né? A parte de dentro, que é a mesma que eu coloquei lá no comecinho do slide, né? Na foto logo da introdução, certo? Pronto, a gente vai começar falando sobre a genitália externa, que eu já até falei um pouquinho para vocês, né? Então, a genitália externa é a vulva, certo? A vulva é o geral, o todo. E a vulva, ela vai estar subdividida, né, em outras partes, que são essas 4 partezinhas aqui. Então, como eu disse a vocês, nós vamos ter o monte pubiano, ou monte de Vênus, que é a mesma coisa. Tanto faz vocês verem uma coisa como outra, que é a mesma coisa. Os grandes lábios e os pequenos lábios, certo? Então, aqui eu coloquei uma foto para vocês conseguirem visualizar cada partezinha. E eu vou pular o slide porque eu coloquei essa mesma foto em um slide completo. Aí fica mais fácil de vocês visualizarem. Para eu mostrar para vocês cada parte. Pronto. Aqui é aquela mesma foto, certo? Então, aqui está representando as partes externas da vulva, certo? Então, a parte externa aqui é a genitália externa. É a parte da vulvazinha que tá aqui. Então, eu quero que vocês lembrem cada parte, tá, gente? Então, vamos começar por a parte de cima. Essa parte de cima, aqui a mulher é como se ela estivesse deitada com a perna aberta, certo? Então, aqui, essa parte de cima
é a parte, então, que fica na frente, né? Na região íntima da mulher, ali na parte da frente. É o que a gente chama de Monte de Vênus, que é aquela partezinha, né? Que é cheia de pelos ali. Né? Quando a mulher ela já é uma mulher madura, né? Ou que entrou ali na parte da puberdade, né? Começa o nascimento dos pelos. Então, é aquela região que é recoberta de pelos, que fica na frente, tá? Então, como a mulher tá deitada, fica como se estivesse aqui em cima, tá? Mas é a região da frente. Então, é o Monte de Vênus. Aqui, nós vamos ter os grandes lábios, que é essa parte e essa parte, tá? Né? Que são dois, né? Um de cada lado. Então, nós vamos ter os grandes lábios, que é essa região aqui, maior, né? Mais grossa, são os grandes lábios. A partezinha interna, né? Então, a parte de fora são os grandes lábios. A parte mais interna, que você precisa, vamos dizer assim, abrir um pouco os grandes lábios para vocês conseguirem visualizar, fica os pequenos lábios, que é essa regiãozinha aqui, ó, menorzinha, tá? Essa região aqui são os pequenos lábios. E nós vamos ter o clitóris, que fica localizado aqui em cima, tá? Junto dos pequenos lábios, fica bem aqui em cima, né? Que é aquela bolinha, né? Fica bem aqui na parte de cima, é o clitóris, que muita gente confunde, às vezes, o clitóris com os pequenos lábios. Por quê? Porque tem algumas mulheres que elas têm os pequenos lábios, vamos dizer assim, um pouco grandes. E esses pequenos lábios, eles acabam exteriorizando, ou seja, vão para fora, fica um pouquinho ali para fora, certo? Mas é normal, porque a gente sabe assim, que a anatomia da mulher é essa, né? Todas as mulheres vão ter esses órgãos. Porém, a parte de aparência, né? Cada mulher vai ter sua vagina, sua região íntima de uma maneira, né? Não vai ser todas iguais. Então, tem aquelas mulheres, como eu expliquei para vocês, que tem os pequenos lábios maiores, assim. Então, acaba exteriorizando, né? Sai para fora um pouquinho. E muita gente acha que aquilo ali é o clitóris. E não é, ali é o pequeno lábio. O clitóris, ele é bem pequenininho e fica aqui na região de cima mesmo, né? Então, logo no comecinho mesmo, quando você tem um monte pubiano, né? Quando ocorre aquela aberturazinha que fica aqui em cima, é o clitóris. E nós vamos ter também pronto. Aqui são as 4 partes, tá, minha gente? Monte de Vênus ou Monte Pubiano, grandes lábios, que é essa parte maior, pequenos lábios, que é essa partezinha mais interna, e o clitóris, que é essa partezinha de cima, tá? Aqui nessa foto tem outras partes aqui que está mostrando, porém essas outras partes não fazem parte do aparelho reprodutor feminino. Aqui na foto é só para mostrar, como tá aparecendo aqui, é só para mostrar o que ainda a gente consegue visualizar, né? Que tá ali tudo próximo. Porém, não faz parte do aparelho reprodutor feminino, tá? Repito. Aí aqui nós temos a entrada da vagina, certo? Que é esse orifício. Mais acima um pouquinho nós temos um outro orifíciozinho, um outro buraquinho, que é a uretra, a entrada uretral, certo? O meato uretral, que aqui dentro é a uretra. Porém, a uretra, ela faz parte do aparelho do sistema urinário, tá? Porque a uretra, ela é ligada diretamente ali na bexiga, né? É um canal que vai até a bexiga, então é por onde sai a urina. Muita gente também confunde isso, acha que a mulher, ela só tem apenas um orifício, né? Que é por onde sai o xixi, que é por onde sai o sangue menstrual, que é por onde sai o bebê. Porém, não é. Né? Nós temos a vagina e nós temos o meato uretral, que é da entrada da uretra. Aqui vai sair a urina. Essa parte de cima aqui é por onde sai a urina, o xixi. Já a parte de baixo, que é a entrada da vagina, é por onde a mulher tem relação sexual, é por onde sai o sangue menstrual, né, quando descama lá do útero, e também é por onde nascem os bebês, né, por onde o bebê vem, né, quando ele nasce de parto normal. Então, existem esses 2 orifícios, essas 2 aberturas, tá? Inclusive, quando a mulher, ela precisa, por exemplo, ela tá com alguma comorbidade, alguma doença, e que precise passar uma sonda vesical nessa mulher, a sonda, ela é passada no meato uretral, nessa partezinha de cima, tá? Então,
É tanto que às vezes a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente vai passar essa sonda para não acabar colocando na vagina. Porque tem mulheres que o meato uretral ele é bem fácil de identificar. Você abre a vagina ali, você já vê bem direitinho a vagina e vê o meato uretral. Porém, tem outras mulheres que parece que o meato ele é um pouco escondidinho. Aí dificulta um pouquinho para você encontrar, né, na hora de introduzir a sonda, tá? Então, só por o conhecimento mesmo, tem essas outras para vocês conseguirem visualizar. Mas lembre que só são esses 4 aqui, tá? Pertence ao aparelho reprodutor feminino externo. Aí aqui nós temos a entrada da vagina, como eu falei. Aqui nós temos o ânus, que é a parte de baixo, né? Por onde saem as fezes. E entre o ânus e a entrada da vagina, nós temos tipo um caminhozinho, né? De pele, que é o que a gente chama de períneo, tá? Então, essa o períneo, é essa região aqui, que fica entre a entrada da vagina e entre o ânus, certo? Vou voltar um slide aqui, que aí ele estava falando sobre a vulva, né? Sobre a genitália externa. Então, a genitália externa, ela é delimitada por 2 pregas cutâneo-mucosas, que são os grandes lábios, né? 2 pregas grandes cutâneo-mucosas, são os grandes lábios, que é delimitado, né? Separado, né? Uma de um lado e outra do outro. Intensamente irrigadas e inervadas, né? Então, por quê? Porque tem muito fluxo sanguíneo aí, é uma região também de nervos. Na mulher reprodutivamente madura, os grandes lábios são recobertos por pelos pubianos. Já tinha falado, né? Que tanto a parte ali, o monte púbico, né? Ali, essa parte do monte de Vênus, o monte pubiano, é recoberto de pelos. E os grandes lábios também, tá? Então, essa parte também vai ter pelos. Só o pequenos lábios, né? Que é essa partezinha mais de dentro, que eu expliquei pra vocês o que era, não vai ter, tá? Agora, grandes lábios e região pubiana vai ter sim. Mais internamente, mais para dentro, né, vai ter os pequenos lábios que protegem a uretra e a abertura da vagina, né? Então, ele é como se fosse, os pequenos lábios é como se fosse uma proteção ali para a entrada da vagina, tá? E para a uretra, que ele meio que cobre, né? Aqui é porque tá tipo aberto, mas a mulher normal, quando ela tá normal, em pé, isso aqui fica fechadinho, né? Então, fica tipo protegendo essa parte, né? Da entrada da vagina e também a parte da uretra, da entrada da uretra. Na vulva também tem o clitóris, que é formado por tecido esponjoso erétil, semelhante ao pênis do homem. Então, gente, é assim, o clitóris é a partezinha, vamos dizer assim, a parte de dar prazer à mulher, né? Então, é como se fosse a parte principal ali, sexual da mulher em relação ao prazer. Por quê? Porque o tecido que forma o clitóris, ele é muito parecido com o tecido que forma o pênis. Então, é como se o clitóris fosse o pênis na mulher, tá? Então, a sensação que um homem sente, né, ao ser tocado, ao ser estimulado ali no pênis, é o mesmo que a mulher vai sentir quando é tocado também no clitóris. Então, por isso que há essa comparação de semelhança, né? Então, entre o clitóris e o pênis. É tanto que o clitóris, ela é dividida em 3 partezinhas, tá? Inclusive tem a glande, né? O homem no pênis, ali, né? A parte que a gente fala que é a cabeça do pênis, ali é a glande, certo? Aqui na parte do clitóris também vai ter a glande, que vai ser a região também que fica em cima, tá? Essa região bem em cima aqui mesmo é o que a gente chama de glande do clitóris. Então, o clitóris vai ter a base, que é a parte que fica encostadinha aqui na região pubiana, vai ter o corpo, que é todo o clitóris, e a partezinha que fica em cima, a gente chama de glande, igualzinho no pênis, tá? Então, se a mulher ela é estimulada nessa região, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o pênis no homem. Então, vai ficar enrijecido, tá? Vai ficar erétil, né? Vai aumentar de tamanho, porque é uma região muito vascularizada, né? Tem muitos vasos aí.
é uma região que ela é bem inervada também, então é a região mais sensível e de mais prazer que tem na mulher, tá? No aparelho reprodutor feminino, é o clitóris, certo? Que é a foto que eu já mostrei. Pronto, agora a gente vai começar a falar detalhadamente de cada parte, né? Então, o monte pubiano, que naquela foto não deu para ver direito, que a mulher, né? A ilustração ali estava como se a mulher estivesse deitada, né? Então, não estava dando para visualizar. Então, o monte pubiano, gente, é essa região todinha, tá? Em forma de triângulo, certo? Ela é um tecido subcutâneo, né? De pele, subcutâneo, e adiposo, de gordura. E ela é em forma de triângulo, tá vendo? E é localizado, né, aqui na frente da sínfise púbica. A sínfise púbica é um ossinho, né, que tem ali no finalzinho. Então, fica na frente da sínfise púbica. Se você apertar aqui essa região, você vai sentir o ossinho da sínfise púbica. Então, é uma região em formato de triângulo, como eu falei para vocês, né? Então, que a partir da puberdade, nessa região, ela se envolve, né, de pelos, cria pelos. Então, isso aqui é que é o monte pubiano, tá? Então, é uma das partes da genitália externa. Os grandes lábios é a segunda parte, né, da região ali da vulva, né, da parte externa do aparelho reprodutor feminino. Então, como eu disse a vocês, né, são duas dobras cutâneas, né, grandes, que ficam ali de um lado e do outro e que são cobertas por pelos, né, como eu expliquei para vocês. Essa região todinha vai ser coberta de pelos. No desenho não está mostrando, porém, vai ter pelos, né, nos grandes lábios. Então, é a parte mais lateral da vulva, tá? Então, ela é como se fosse, ela serve também como proteção, né? Porque ela se fecha todinha, né? Quando a mulher tá normal, né, tá em pé, tudo, você vê que ela fica bem fechadinha ali, né? Então, é que serve também como proteção, tá? Para todas as outras partes. E aqui a gente vê, ó, que tá falando que os grandes lábios, eles se assemelham ao saco escrotal no sexo masculino. Então, como o clitóris, ele se assemelha ao pênis, a parte dos grandes lábios vai se assemelhar ao saco escrotal, né? Em relação à sensibilidade, né? Então, tem essa parte assim de semelhança, tá? E os pequenos lábios, né, são as duas dobras cutâneas também, só que são mais finas e são mais internas, né? Fica mais para dentro. E não tem pelos, como eu disse a vocês. Então, vai ser essa região aqui, gente, ó, tá vendo? Essa região aqui, ó. Aqui são os grandes lábios, que é a parte bem de fora mesmo, bem externa. Aí, quando você abre os grandes lábios, vai ficar os pequenos lábios, que é essa região aqui mais rosadinha, tá? Aí, aqui nesse desenho, dá pra gente ver que aqui é a entrada da vagina, tá? Toda essa região aqui é a entrada da vagina. Só que aqui, a gente tá mostrando a foto com um ímã, né? O ímã é essa membranazinha que fica ali na entrada da vagina da mulher, e que esse ímã, ele só é, né, normalmente ele é rompido nas primeiras relações sexuais da mulher. Então, quando a mulher ela tem a primeira ou outras, né, porque tem mulher que não consegue ser rompido na primeira relação, mas quando ela tem as primeiras relações sexuais é que esse ímã vai ser rompido, tá? Então, é importante que vocês visualizem, é que eu não sei se dá para vocês verem, mas é importante que vocês visualizem que o ímã, ele não recobre totalmente ali a entrada da vagina, tá? É parcial, é um pedacinho e fica um pedacinho aqui sem ímã, né? Não fica recoberto. Por quê? Que é por onde ali sai o sangue menstrual, né? Quando a mulher ela ainda não teve relação sexual. Então, para aquelas mulheres, aquelas meninas, né, que menstruam, mas que ainda não teve vida sexual ativa, não teve relação, então que o ímã ainda está intacto, tá? É importante saber que não recobre totalmente, tá? Fica uma pequena aberturazinha, que é por onde vai sair, escoar esse sangue, certo? Até porque se tivesse a membrana totalmente coberta, não ia ter por onde sair essa parte do sangue, né? Então, é parcial. Aí, quando ocorre a relação sexual, essa membranazinha é rompida.
Então é importante que vocês saibam, gente, a questão do mito, né? Que eles falam que sempre que a mulher tem relação sexual, que o ímã é rompido, vai sangrar, tá? E isso é mito, tá? Não é verdade. Nem sempre a mulher ela vai sangrar quando o ímã é rompido, tá? Então, a maioria vai? Vai, pode ocorrer esse sangramento, né? Até porque é uma pelezinha, é uma membrana, né? Tem vasozinhos aqui em volta, tem vasos. Então, pode acontecer um pequeno sangramento. Porém, não é assim que ocorre esporadicamente, sempre. Tem que ocorrer sempre, tá? Às vezes, de forma esporádica, não acontece, tá bom? E não é por isso que a mulher não era virgem porque não sangrou, tá? Então, isso é mentira, cai por terra esse mito, certo, gente? Nada de vocês ficarem repetindo um negócio desse por aí, tá? Bom, e agora a gente vai falar do clitóris, né? Que é o pênis feminino, vamos dizer assim. Aqui essa foto tá bem feinha, realmente, tá? Por quê? Porque eu quis botar essa foto. Porque as outras fotos que tem são todas ilustrações, desenhos. E aqui é a parte da vagina de verdade. Porém, né, pela coloração, a gente vê que isso aqui provavelmente é de um cadáver, né? Eu acho que isso aqui, essa foto, ela foi tirada para alguma aula de anatomia, algo do tipo, né? Que eles fazem essas aulinhas, né? Com o uso de cadáver, partes de cadáver. Então, eu acho que aqui é a parte de um cadáver. Pela coloração, a forma que tá, né? Então, dá pra ver que é de um cadáver. Mas aí fica mais fácil de vocês visualizarem, né? Como é realmente. Lógico que a cor não vai ser essa, né? Mas para vocês visualizarem as estruturas. Então, aqui a gente tem os grandes lábios, vai ser essa região, tá? Tá vendo? Fica externa. Aqui a vagina está aberta, tá? A vagina não, gente. A vulva aqui está aberta, tá? Não tá fechadinha, ela tá aberta. Então, aqui são os pequenos lábios, tá vendo que é menorzinho a diferença dos grandes lábios para os pequenos, né? Então, é como se fosse a metade do tamanho e da largura, né? Aqui, desse orifício, nós temos a entrada da vagina. E mais acima, nós temos mais um pequeno buraquinho, tá vendo? Um pequeno orifício. Aqui é a uretra, que é por onde, né, vai sair a urina, por onde é introduzida a sonda, como eu disse a vocês. Aqui nessa parte de cima, né, que parece uma areazinha, parece um triângulozinho, aqui é que é o clitóris, certo? Então, ó, pra vocês verem, ó, clitóris vai ter o prepúcio, tá vendo? Que o prepúcio é uma partezinha que fica ali da glande, prepúcio ou glande, tá? Tanto faz. Então, aqui vai ser a glande, que é a parte de cima do clitóris. Todo o corpozinho do clitóris a gente chama de corpo. E essa partezinha do clitóris que está colada aqui com o monte pubiano, que está colada aqui, né? Que é a parte, dizer assim, final, é o que a gente chama de base, porque tá coladinho ali, tá? Então, e o monte pubiano, né, que é o monte de Vênus, aqui não tá aparecendo, porque a foto foi recortada. Então, não tá aparecendo, certo? Então, é só para vocês verem a figura, né, de verdade, né? Apesar que aqui, por ser cadáver, né, não tá com aspecto normal, vamos dizer assim. Mas é só para vocês conseguirem visualizar a questão das estruturas mesmo. Então, o clitóris, né, é um órgão erétil responsável pelas sensações sexuais. Então, é o principal órgão sexual feminino, como eu disse a vocês. E é semelhante ao pênis masculino, que eu também já disse. As três partes, base, corpo e glande, como eu falei para vocês, tá? Base, corpo ele todo, e glande é só essa regiãozinha, tá? Que se assemelha à glande do pênis. E durante a excitação sexual, esse órgão se preenche de sangue, tá? Então, preenche de sangue, né? Conforme a mulher ela é estimulada, ela vai se excitando, então vai enchendo de sangue e ele aumenta de tamanho e fica rígido, né? Fica erétil, fica duro, tá? E é um dos pontos mais sensíveis da mulher, né? Pelo fato daqui, como eu disse, ter grande vascularização e ter uma grande inervação. Então, tem vários nervozinhos que passam por aqui. Então, por isso que é uma região muito sensível, tá?
Pronto, a gente falou das 4 partes da genitália externa. Agora a gente vai começar falando sobre a genitália interna, que a gente só consegue visualizar, né, gente, se a gente, vamos dizer assim, cortar essa mulher, né, abrir ali essa mulher, ou ver através de um ultrassom. É a única forma da gente visualizar, porque fica por dentro, né, do corpo da mulher. Então, ela também é dividida em 4, tá? Então, é fácil, vai ser fácil para vocês aprenderem. A genitália externa vai ser dividida em 4 partes e a genitália interna vai ser dividida em 4 partes. Então, vai ser muito fácil de vocês aprenderem, de vocês, né, decorarem. Decorar não, aprender, eu prefiro que vocês aprendam, tá? E antes, gente, de eu começar falando isso aqui, uma coisa que eu esqueci de falar lá na hora que eu tava falando sobre... Lembra que eu falei que eu mostrei a uretra pra vocês e eu expliquei que a uretra, ela não faz parte do aparelho reprodutor, né, feminino, porque ela faz parte do sistema urinário. Porém, no homem, é importante que vocês saibam que no homem, a uretra, ela faz parte do aparelho reprodutor masculino, tá? Na mulher, não. Por quê? Porque na mulher ela só vai servir para sair a urina. Já no homem, o homem não tem 2 canais, 2 entradas como a mulher, né? Que a mulher tem a uretra e tem a vagina. Então, a vagina é que vai ser usada para cópula, né? Que a gente chama, que é a relação sexual. No homem, não. O homem, ele só tem aquele orifíciozinho ali, só vai ter a uretra e pronto. Então, é pela uretra que vai sair a urina, mas também é pela uretra que vai sair o sêmen, né, que vai ocorrer a ejaculação, vai sair o sêmen com os espermatozoides. Então, por isso que a uretra, ela faz parte do aparelho reprodutor masculino, tá? Porém, no feminino não faz parte, tá? Então, é importante que vocês lembrem disso, para vocês não se confundirem. Vai que eu ponho alguma questão, né, parecido com isso. Então, para vocês não se confundirem, tá bom? Então, voltando aqui, né, para a genitália interna. Então, também são 4, então vai ser fácil de vocês aprenderem, né? Então, aqui é o aparelho reprodutor interno. Aí, eu vou passar também o slide, porque tem ele maior, para poder eu explicar para vocês onde fica cada coisa. Pronto. Aqui, né, tá todo dividido, certo? Então, vamos começar falando da vagina, vamos começar por baixo. Vocês lembram que lá no aparelho externo, eu mostrei, né, o orifício, aquele buraquinho que eu falei, aqui é a entrada da vagina. Então, digamos que quando você entra, essa região aqui que a gente encontra, que é a vagina, que é a parte interna, a parte de dentro, que é por onde o pênis durante a relação sexual, né, o pênis ele é introduzido, então ele fica realmente nessa região. Tá? Então, a vagina, ela é um órgão que é muscular, tá? É um tipo de músculo e também ela é elástica, né? Então, ela é elástica, tá vendo? Então, ela é tipo, parece um cano, né? Sei lá, né? Então, você tá vendo como é. Então, digamos que aqui seria a entrada. Então, entra aqui, tá? Aqui é a vagina, tá? Essa região aqui que é a vagina. Então, de um lado, parede, tá? Que a gente chama parede vaginal. Então, quando o homem introduz o pênis, é por aqui também que sai o sangue menstrual, é por aqui também que sai o bebê, né, durante o parto, certo? É por essa região. Então, aqui nós temos a vagina. No final da vagina, que aqui a vagina, geralmente ela mede uns 8 centímetros, tá? De 8 a 10 centímetros. Essa parte do canal vaginal todinho, ela é mais ou menos esse tamanho, de 8 a 10 centímetros. Quando chega no finalzinho da vagina, essa região, nós temos o colo do útero aqui, certo? Por quê? Porque aqui é o início do útero, que é o colo. O útero vai ser toda essa região aqui, ó, siga o meu dedo. Essa região aqui é o útero, tá vendo? A gente fala que o útero, ele tem um formato de uma pera invertida. Então, aqui, essa região é o útero. E o útero, ele é dividido em 3 partes. Nós temos o colo, que é a entradazinha, né? Termina a vagina. Aqui nós temos uma entradazinha, que essa entrada é o colo do útero. Nós temos o fundo do útero, que é essa região, tá? O final do útero, a parte de cima do útero,
certo? Que essa região, ela fica lá embaixo, na pelve da gente, bem localizada, bem no pezinho da barriga. Quando a mulher, ela tá grávida, já no final da gestação, que tá com aquele barrigão, o fundo do útero vem parar aqui, ó, nessa região daqui, tá? Para vocês verem como o útero, ele cresce, né, durante a gestação. Cresce para poder acomodar a criança, né? Então, de acordo com o crescimento da criança, o útero vai crescendo junto. Mas para vocês verem, de um local que ele fica lá embaixo, né, lá no pezinho da barriga da gente, e vem, sobe, que fica pra cá. Então, vagina, útero. Aqui no útero nós temos duas trompas, certo? Nós temos uma trompa de um lado e uma trompa do outro, certo? Que são tubo uterina ou trompa de falópio, é tudo a mesma coisa, significa a mesma coisa. Depois, quando termina a tubuterina, tá? Isso aqui também faz parte da tubuterina, são os cílios da tubuterina, certo? Aqui são os cíliozinhos. Aqui, essa parte branca, são os ovários, né? Também são dois, um de cada lado. Vocês estão vendo? Um de cada lado. Então, o aparelho reprodutor feminino interno são divididos nessas quatro partes: vagina, útero, tubo uterina, ovário, tá? Então, o que é que acontece, né? Então, por exemplo, aqui na tubo uterina tem esses cíliozinhos que são chamados de fímbrias, olha o nome aqui, fímbrias, tá? Ele fica bem coladinho ali ao ovário. No ovário é onde ocorre a parte de produção de óvulo, né? Então, assim, quando a mulher ela vai ovular, né? Vai tá ali pronta para receber um espermatozoide, né? E engravidar, a gente fala que a mulher está ovulando, né? No período que ela está ovulando, ela está fértil, né? Ela está pronta para receber um espermatozoide, né? O óvulo vai estar pronto ali para receber o espermatozoide e essa mulher vai engravidar. Quem libera esse óvulo é o ovário, tá? É como se fosse produzido aqui no ovário. Então, o ovário, ele libera o óvulo. Então, ele solta um óvulozinho. Esse óvulo, ele sai daqui, tá? Ele, tipo, sai daqui da parede do ovário e vai para a tuba. Ele vai vir para cá, para essa região. Então, o óvulo sai daqui, depois que ele foi liberado pelo ovário, ele sai e vem para a tuba uterina. Quando a mulher ela tá nesse período fértil, né, que tá com o óvulozinho aqui, né, tudo, aqui na tuba uterina, aí é aquele, vamos dizer assim, que ela tem relação sexual de forma desprotegida, né, então o homem ele vai ejacular aqui nessa região, né, dentro da vagina, então vai liberar o sêmen com espermatozoides. Então os espermatozoides eles vão entrar aqui pelo colo do útero, né, então vão percorrer todo esse caminho e vão ao encontro do óvulo, certo? Eles vão percorrer, entra na tuba uterina e vai parar onde tiver o óvulo. Geralmente o óvulo fica nessa região aqui. Então ele vem e entra dentro do óvulo. Quando ele entra dentro do óvulo, então o óvulo, a gente fala que o óvulo foi fecundado. Então a partir daquele momento vai ser gerado um embrião, depois vai ser um feto, até chegar numa criança, tá? Pode acontecer ou de um lado ou do outro, né? Normalmente é assim, cada mês o ovário ele libera um óvulo de um lado, certo? Um mês é de um lado, no outro mês é do outro, tá? Quando acontece, né, mais raramente, mas pode acontecer, dos ovários eles liberarem 2 óvulos, pode acontecer. E se a mulher tiver relação desprotegida, né, 2 espermatozoides pode fecundar ali, um cada óvulo, que é onde vai surgir os bebezinhos, né, gêmeos, aqueles gêmeos que são diferentes, né, normalmente, que não são gêmeos idênticos, né, aqueles gêmeos que eles são diferentes, que eles são de 2 placentas diferentes. Então, é por isso que acontece, é quando o ovário, ele libera 2 óvulos, né, normalmente cada ovário vai liberar um, entendeu? Aí isso acontece e nasce aqueles gêmeos não idênticos. Pronto. Esqueci de falar para vocês. Digamos que foi fecundado, né? Então, o espermatozoide andou aqui
fecundou o óvulo que estava bem aqui. Aí o que é que vai acontecer agora? A tuba uterina, com esses ciliozinhos, que são as fibras, essas fibras, elas servem para fazer os movimentos peristálticos, que a gente chama. São movimentos, né, que eles vai, tipo, empurrando, serve para empurrar. Então, ela faz uns movimentos que, tipo, é como se estivesse empurrando o óvulo. E o óvulo, ele vai começar a, tipo, andar aqui, percorrer, né, através desses movimentos, né, que é feito aqui pela tuba uterina. Então, ele vai andar, até chegar aqui no útero. Por quê? Porque o bebê, ele tem que ser gerado dentro do útero, né? Ele não vai ser gerado fora, certo? Até porque se ele for gerado fora, né, tem a gravidez que chama gravidez, né, ectópica, tem que ser tirado o bebê, né? Então, por quê? Porque não pode ser gerado na tuba uterina ou em ovário em outro lugar, tem que ser dentro do útero, certo? Então, é empurrado até ele chegar aqui no útero, e aqui no útero ele vai ser gerado, né? E quando ele chegar às 37 semanas até 41 semanas, ele vai nascer. E vai descer por aqui e nascer pela vagina, caso ele nasça de parto normal, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece. Então, eu quero que vocês lembrem disso. As 4 partes: vagina, ovário, tuba e útero, certo? O fundo uterino é uma parte do útero, o colo do útero é outra parte do útero, tá? Ah, aqui tem o nome endométrio e miométrio. Aí vocês vão perguntar: professor, o que é isso aí? O que é endométrio? O que é miométrio? Né? Então, eu vou mostrar mais pra frente na partezinha de útero, tá? A gente vai falando do útero. Pronto, vamos começar falando sobre a vagina, né? Como eu disse a vocês, a vagina ela é um órgão que ela é formada por tecido muscular e ele tem paredes elásticas, né? Ela é um tubo que ela mede de 8 a 10 centímetros, mais ou menos, né? Normalmente. E tem 3 serventias, vamos dizer assim, né? Então, serve para o bebê nascer, é um canal de parto. Serve para a passagem da menstruação. E serve também, né, para a cópula, né, que é para a relação sexual, certo? Então, a vagina tem essas 3 serventias, vamos dizer assim. Cada lado de sua abertura, porém internamente, possui 2 glândulas denominadas glândulas de Bartholin, que secretam muco lubrificante. Então, gente, assim, nas paredes da vagina, aqui, digamos que aqui é a vagina, tá? Essa foto é da vagina, como se ela tivesse cortada e vocês estivessem vendo por dentro. Então, a vagina tá aqui. Na parede da vagina, tá? De cada lado, existem 2 glândulazinhas. O nome delas são glândulas de Bartholin, tá? Uma glândula de um lado e uma glândula do outro. Daí vocês não vão conseguir visualizar, mas quando vocês pegarem o slide, vocês vão ver. Tem 2 bolinhas aqui, que são as glândulas, né? Essas glândulas, elas servem para secretar um muco, tá? É uma secreção, que essa secreção ela serve para lubrificar a vagina, né? Por isso que a vagina da gente, ela não é seca, né? A vagina, ela é úmida. Por quê? Quem lubrifica, quem causa essa lubrificação, quem produz essa lubrificação, essa secreção, são essas 2 glândulas, as glândulas de Bartholin. E durante a relação sexual, essa secreção ela é aumentada. Então, conforme a mulher seja estimulada, que ela vá se excitando, essa questão da lubrificação ela também vai aumentando. Tá? A glândula ela vai secretando mais muco, né? Mais secreção. Tá? E assim, tem uma doença que o nome se chama Bartholinite, que é quando essas glândulas, uma das glândulas, elas, ou as 2, mas normalmente é uma das glândulas, elas inflamam. E pode acontecer, tá? De uma dessas glândulas acontecer alguma coisa e essas glândulas, uma delas inflamar, ao que a gente chama de Bartholinite. Então, a mulher ela tem que fazer tratamento, né, para desinflamar essas glândulas, dependendo da inflamação, né? Às vezes está muito inflamada, muito, que às vezes a medicação não resolve, aí tem que ser feita uma cirurgia. Então, acaba que a glândula ela tem que ser removida, né? Então, ela é tirada de forma cirúrgica. Normalmente, como eu disse a vocês, quando inflama, normalmente inflama uma só, um dos lados.
Aí, se precisar fazer a cirurgia, tem que remover. Aí, a mulher, ela fica secretando nessa parte de lubrificação com uma glândula só. Aí, lógico que essa parte de lubrificação vai diminuir, né, por conta disso. Mas aí, continua produzindo, mesmo com uma só, tá? A vagina é um órgão muscular elástico no qual o pênis é introduzido durante a relação sexual e é o local de saída da criança no parto normal. A entrada da vagina é protegida por uma membrana circular, que é o ímã, que fecha parcialmente o orifício vulvo-vaginal, que foi o que eu disse a vocês, né? Que o ímã, ela fica ali, né, antes da mulher ter relação sexual, e ela é de forma parcial, aquele ímãzinho. Ele não recobre totalmente, né? Fica só uma parte. Recobre parcialmente, até porque precisa da abertura, né, para a saída do fluxo menstrual. A vagina é o local onde o pênis deposita os espermatozoides na relação sexual, além de possibilitar a penetração do pênis, possibilitar a expulsão da menstruação e na hora do parto a saída do bebê, né? Então, o que eu já tinha dito a vocês, né? As 3 serventias da vagina, né? As 3 importâncias da vagina. Bom, nós temos o útero, né? Que o útero, a principal função, assim, do útero é acomodar o feto, né? Durante a gravidez. Então, a principal função do útero é essa, né? Acomodar o feto na gravidez, certo? Durante a gravidez. Então, ele é um órgão muscular também, ele é formado de tecido muscular e ele é oco. Oco como? Porque por dentro ele é vazio, né? Então, por dentro ele é vazio, até porque precisa disso, né? Para o bebezinho se acomodar lá dentro, né? Quando a mulher engravidar, né? Então, por isso que ele é um órgão oco. É nele que o embrião instala-se e desenvolve até na hora do parto. Então, como eu disse a vocês, a parte de fecundação vai acontecer lá na tuba uterina, né? O óvulo, o ovário é quem libera o óvulo, só que esse óvulo vai lá para a tuba uterina e a fecundação ocorre lá. Depois que ocorre a fecundação, esse óvulo ele vai percorrer e vai chegar no útero. E no útero é onde ele vai ser gerado, né? Então é onde o feto ele vai começar a desenvolver, né? Então aqui no útero, né? Aqui nessa região, aqui dentro, que é o que a gente chama de endométrio, que é a parte de dentro do útero. Então, o bebê, ele começa a ser formado aqui dentro, tá? Então, depois, quando o bebê, ele tá aqui, né, que logo a princípio, quando ocorre a fecundação, né, que começa a se desenvolver, aí vai ser desenvolvido também a placenta. Aí a placenta também fica aqui. Normalmente a placenta, ela fica aderida, né, coladinha ao aparelho do útero, né, normalmente ou do lado ou na parte de cima, assim, do útero. Normalmente é mais na parede do lado, assim, do útero. Tá? A placenta fica ali coladinha. Então fica coladinha ali e essa placenta, né, ela é junto com o cordão umbilical, que são responsáveis, né, por levar oxigênio, por levar nutrientes para aquele feto. Né? Então, a placenta junto com o cordão umbilical, certo? E a placenta fica aderida na parede uterina. E o útero, como eu disse, é em formato de pera invertida e apresenta 3 partes principais. Então, o corpo, que é o útero todinho, o fundo, que é a parte de cima, e o colo do útero, que é essa entradazinha aqui, né? Esse buraquinho. Aqui, essa parte que vocês estão vendo aqui é a vagina, né? Um pedaço da vagina. E só essa região aqui é que começa o útero. E aqui, a entradazinha se chama colo do útero. Que, inclusive, eu trouxe uma foto para vocês visualizarem como é o colo do útero, tá vendo? Esse círculo aqui e no meio tem um buraquinho, um orifíciozinho. Que aqui, colo do útero, toda essa região. E a parte de dentro é a endocérvix. Quando a gente faz o citológico, né, que é o exame preventivo, ou Papa Nicolau, né, que tem esses 3 nomes, citológico, preventivo, Papa Nicolau, que é aquele exame que previne o câncer de colo do útero. Quando a gente coloca o espéculo, né, a gente coloca um espéculo que parece um biquinho de pato, introduz na vagina,
gira e abre, né? Tem um dispositivozinho que você vai girando e vai abrindo a vagina. Quando abre a vagina da mulher, a gente tem que visualizar o colo, né? Para ver se esse colo não tem secreção e também para coletar o material, para fazer a análise. Quando abre, a imagem que a gente vê é essa. É desse jeitinho, o colo do útero, né? Um colinho redondinho e no centro um buraquinho, que é a endocérvice. Na mulher que já pariu parto normal, que já teve um parto normal, o buraquinho não é redondinho assim. Ele vai ser, que a gente chama colo em fenda, né? É como se fosse um tracinho, uma fendinha. E a mulher que nunca teve filho, parto normal, aí é redondinho. Essa região de fora aqui, do colo do útero, a gente chama de ectocérvice. E a parte de dentro, já na parte de dentro mesmo do colo do útero, a gente chama de endocérvice. Sempre que vocês virem a palavra, alguma palavra que comece com endo, significa que é dentro. Então, dentro quer dizer endocérvice e a parte de fora, ectocérvice. Então, quando a gente vai fazer o citológico, né, o Papa me coloca, a gente vai coletar o material, nessa região externa, aqui por fora, a gente pega uma espátula e vai girar a espátula para coletar o material. Aí pega uma laminazinha, né, e coloca aquele material que foi coletado. Aí depois a gente pega uma escovinha, parece uma escovinha, eu vou mostrar para vocês na aula que a gente vai ter de citológico. Aí a gente introduz a escova um pouquinho e gira essa escovinha aqui dentro do buraco. Gira ela, pega o material que veio, né, a secreção que veio e coloca também na lâmina. Então, numa parte da lâmina a gente coloca a parte da ectocérvice e na outra parte da lâmina a gente põe a parte da endocérvice. Aí manda para o laboratório para analisar. Aí lá eles vão visualizar, né, ver se tem alguma célula cancerígena ali, porque o exame de prevenção do colo do útero já é para isso, para prevenir, né? Então, se aparecer alguma célula cancerígena, né, então já tem que começar a tratar. Aí se essa mulher ela também tiver com alguma IST, né, que tem alguma bactéria ali, como a Gardnerella, ou um protozoário, como Trichomonas, ou fungo como candidíase, se tiver, nesse exame vai mostrar, né, a presença de um desses micro-organismos. Aí quando vem o laudo, né, lá do laboratório, aí vem dizendo, né, o que é que tem, se tá normal, se tiver a presença de algum micro-organismo desse, de alguma doença dessa, também vem avisando. Aí a enfermeira ali, ou o médico que solicitou, né, vai tratar essa mulher. Porém, muitas vezes, quando tem uma doença, um IST, né, já dá pra ver durante o exame. Porque quando abre, você sempre, quem tem alguma doença dessa, geralmente tem muita secreção. Né, vai ter um corrimento, ou um corrimento amarelado, ou esverdeado, aquele corrimento, às vezes, que é fétido, né, que tem mau cheiro. Então, durante o exame, o próprio exame, se tiver alguma IST, já dá pra meio que visualizar ali. Já pode até, né, começar a tratar a mulher. Porém, se for células cancerígenas, né, nem sempre dá para visualizar. Às vezes dá para visualizar se tiver uma feridinha, dá para ver também, né, mas aí precisa fazer o exame para vir comprovado ali do laboratório. Bom, aí o útero, como eu disse a vocês, ele é dividido em 3 partes. Ó, não confundam, gente. As 3 partes são essas, corpo, fundo e colo. E o útero, ele também vai ter 3 camadas. Tá? Então, ele vai ter 3 partes, que vamos dizer assim, a estrutura do útero, que é o fundo, corpo, ele todo e colo, tá? É a estrutura, então são as partes. E o útero, ele vai ter as camadas, tá? Então, quais são as camadas do útero? Ele vai ter o perimétrio, tá? O perimétrio é como se fosse uma membrana que vai recobrir o útero, tá? Então, é a parte mais externa dali do útero. Certo? A parte mais externa, vamos dizer assim, tá por fora do útero, ali, em volta do útero. É o que a gente chama de perimétrio. Essa partezinha rosa, claro, que vocês estão vendo aqui, certo? É o miométrio, que é a parte intermediária, vamos dizer, a parte do meio, né? Que fica ali no meio, certo? Esse miométrio, ele é formado por tecido muscular, ele é um tecido como se fosse um músculo liso, certo? Essa parte mais rosinha.
E durante o trabalho de parto, né, quando a mulher ela entra em trabalho de parto, ele auxilia na parte de contração, tá? Então, ele ajuda a contrair, tá? A contrair para, tipo, expulsar aquela criança, né? Para a criança nascer. Então, essa parte aqui do miométrio, a parte rosa, né, a parte do meio, ele serve na hora das contrações, né? Tanto para criança nascer, como depois que a criança nasce, para o útero voltar para o lugar e o tamanho, né? Vocês lembram que eu falei para vocês em uma aula, eu não lembro que aula foi, que o útero, ele se contrai quando a mulher tem o bebê, né? O útero ele vai se contraindo e vai voltando ao tamanho normal, né? Porque ele fica bem grandão, né? Durante a gestação. Então, depois que aquela criança nasce, o útero ele precisa tanto voltar para o local dele, local de origem, como também ele precisa diminuir. E então, a mulher continua tendo contrações. Lógico, não é as contrações igual a contração do parto, né? Como se fosse mais uma cólicazinha. Mas é o útero se contraindo, né? Porque ele está voltando para o lugar. Então, o miométrio, ele ajuda nessa partezinha de contração, tá? E a terceira parte que nós temos é o endométrio. O endométrio, lembra que eu falei a palavra endo, quando vocês virem? Endo quer dizer dentro. Então, o endométrio é a parte interna, a parte de dentro ali do útero. Né? O útero, como eu disse a vocês, o útero ele é oco, né? Ele não tem nada dentro, é aquela coisa oca. Então, o endométrio vai ser essa parte rosa, escuro, como se fosse a membrana de dentro, que está toda em volta ali. É como se fosse a pelezinha da parte de dentro do útero, certo? É como se fosse assim, uma mucosa que fica por dentro do útero. E essa mucosa, ela descama durante a menstruação. Como assim, professora? Quando o óvulo lá, que o ovário liberou, né, que foi lá para a trompa, quando a mulher não tem relação, né, quando não há essa fecundação, essa fertilização desse óvulo, esse óvulo vai descer, né? Então, não é o que causa a menstruação, o sangramento. O que causa o sangramento vai ser esse óvulo, que não aconteceu a fecundação, que ele vai descer. E também, nessa hora, parte do endométrio, essa parte de dentro que eu falei, nessa parte de dentro, essa membrana de dentro, ela descama e vai sair junto também. Então, a menstruação vai ser tanto a parte do óvulo, como uma parte do endométrio também descamado. E esse endométrio, ele vai se regenerando. Essas células do endométrio, mensalmente, eles vão se regenerando, né? Então, cada vez que ocorre a menstruação, né, depois vai se regenerando novas células, né, do endométrio. E também é nessa região, né, como eu disse a vocês, que fica ali a criança, o bebê, né? Então, se foi fecundado, se não foi, parte do endométrio vai descamar e vai descer ali na menstruação. Porém, se o óvulo ele foi fertilizado, houve a fecundação ali, então o bebê vai ser gerado aqui dentro, tá? Na região do endométrio mesmo. O endométrio é a mais interna, ricamente vascularizada, e é responsável por alojar o embrião, já disse também, sim. E eu disse a vocês que quem vai nutrir é a placenta, né, ali junto com o cordão umbilical, né, quem vai levar os nutrientes para aquele feto, vai levar oxigênio para aquele feto, né? Porém, nos primeiros dias, quando ocorre a fecundação ali, que o embrião está localizado aqui dentro, a placenta ela vai começar a se formar, né? Que a placenta ela não se forma de uma vez. Então, conforme essa placenta vai se formando, esse feto ele também precisa de ser nutrido. E quem nutre é o endométrio, tá? Nesse período em que a placenta ainda está em desenvolvimento. Então, quem vai nutrir, né, aquele embrião ali, vai ser a parte do endométrio, tá? Então, ele ajuda a nutrir no início da gestação, tá? Enquanto a placenta ainda está em formação. E os ovários? Minha gente, os ovários, eles são, como eu já tinha até falado para vocês, né? Os ovários, eles são dois órgãozinhos, que eles são de formas ovais, né? Em forma de ovo. Aqui o ovário é essa parte branca, né? São em formas de ovo. E aqui tá dizendo que os ovários são as glândulas femininas e equivalem aos testículos masculinos. O que é isso, professora? Então, assim, se a gente for comparar os ovários com o aparelho reprodutor masculino, ele se assemelha aos testículos. Por quê? Porque os dois, eles fazem a mesma função,
né? Como diz, são as gônadas. O que é gônada? São eles que produzem os hormônios reprodutivos. Então, a mulher, ela vai produzir 2 hormônios, que são eles, o estrogênio e a progesterona. Então, esses 2 hormônios são os hormônios reprodutivos. Então, são os hormônios, né, da mulher mesmo, os hormônios que a mulher produz. E quem faz a produção desses hormônios, quem secreta esses hormônios, são os ovários. A progesterona, inclusive, ela aumenta bastante quando a mulher está grávida. Quando a mulher engravida, a progesterona aumenta muito, né? O estrogênio diminui um pouco e a progesterona aumenta bastante, tá? Então, quem produz esses 2 hormônios são os ovários. Por isso que a gente fala que são gônadas. Gônadas são os que produzem essa parte de reprodutiva, né? Os hormônios reprodutivos. Por isso que se assemelha aos testículos, porque os testículos é quem produz os hormônios masculinos da reprodução, dessa parte reprodutiva. Então, são os ovários que liberam o óvulo com o propósito de fertilização, como eu já tinha dito a vocês. Além disso, agem como glândulas endócrinas, né, que produzem esses hormônios necessários para a fertilidade, menstruação e maturação sexual das mulheres. Produzem estrogênio, ou você pode dizer estrógeno, igual está escrito aqui, ou você pode dizer estrogênio, é a mesma coisa, tá? É o mesmo hormônio, porque tem livros que você vai achar o nome estrógeno, tem livros que você vai achar o nome estrogênio, mas significa a mesma coisa. Então, são os 2 hormônios reprodutivos femininos, são esses 2, tá? Então, lembrem disso, são esses 2 e são produzidos pelos ovários. Tá vendo o desenho como eu mostrei aqui? Aqui são as tubas, né? Olha só os cíliozinhos das tubas, que são, né, as fímbrias, que o óvulo, o ovário, né, ele libera o óvulo, aí o óvulo ele sai daqui e vai para a tuba e fica mais ou menos nessa região aqui. Aqui é um pedaço do útero, né? Então, os espermatozoides vêm por aqui, né, e fertiliza o óvulo bem aqui. Aí depois, os cíliozinhos fazem os movimentos peristálticos, que é tipo um movimento que vai tipo empurrando. Aí o óvulo vem e vai pro útero, né? Porque o bebê tem que ser gerado no útero. Então, todo mês, um óvulo ele é liberado. E as tubas uterinas, eles são uma duplinha, né? São 2. Né? Então, eles têm, mais ou menos, eles medem 12 centímetros de comprimento. E ele vai unir, né, o ovário ao útero, certo? Então, é a tuba que une o ovário ao útero, certo? E, habitualmente, ocorre a fertilização, como eu disse a vocês. Se eu perguntar qual o órgão responsável pela fertilização, o órgão responsável, né, por essa fecundação. Qual é o órgão que é responsável pela fecundação? Onde ocorre a fecundação? A tuba uterina, certo? Lembrem disso, o ovário ele só faz liberar o óvulo, porém a fecundação vai ocorrer na tuba uterina. Que eu já falei. E encerramos, gente. Então a nossa aula foi essa. Aula simples, né? Deu para vocês relembrarem aí algumas coisas que vocês viram na aula de anatomia. Espero que sim. Quem nunca viu, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, né, na nossa aula a gente tira todas as dúvidas, viu? A gente se encontra, né, na nossa aula online para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês, certo? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo grande, tá? Tchau. Beijo para vocês.